Estamos aqui de volta para analisar CRB e Ceará. O jogo é na quarta-feira e o CRB precisa vencer, mas precisa vencer de qualquer maneira. Estamos mal das pernas, estamos mal também no campeonato da Série B. Começamos o ano arrebentando, fomos vice-campeão do Nordeste, mas de repente parece que o gás do Galo acabou. Vamos lá! Vamos vencer o Ceará, mas vamos antes conhecer o histórico desse que foi o jogo mais frequente da história da CRB. Roda a vinheta! E aqui comigo, como sempre, o meu amigo Tiago Oliveira. Tiago, o negócio tá ruim pra gente, não tá? Tá horrível, tá péssima a situação do CRB. Perdeu mais uma e segue sem vencer fora de casa. E agora a gente ainda está em 15º lugar. Terrível. Situação terrível. Estamos colocado. A Série C está bem aí. Você já acha que está na hora de pensar num novo treinador? É um ponto que tá todo mundo aí discutindo. Eu acho que assim, tem que observar dois pontos. Porque assim, o que o Daniel Paulista fez com o CRB esta temporada é de bater palmas. Porque ele bota a gente na final da Copa do Nordeste, leva a gente para as oitavas de Copa do Brasil, amassando o Atlético Mineiro em 7 minutos, fazendo 2-0. E assim, é um treinador que ele é muito bom. Eu gosto muito do Daniel Paulista. Só que, pelo momento, eu tiraria. Porque ele não tá bem. O CRB tá mal. 7 jogos sem vencer. Vamos dar uma chance, né? Nós, como torcedores, vamos esperar até o final do jogo contra o Ceará. Concordo. Vamos dizer assim, vamos dar um voto de confiança. Exato. Mas, para mim, o CRB vem desgringolando. A palavra é essa. Teve um primeiro tempo, ou um primeiro semestre excelente, e parece que agora ele não consegue mais extrair dos jogadores. É aquela coisa, fomos com muita vontade, mas parece que o gás está rareando, né? Mas vamos falar de CRB e Ceará. E eu sempre faço aquela pergunta, o que de mais especial existe no jogo entre CRB e Ceará? Para mim, são 5 anos de invencibilidade do CRB em cima do Ceará. 5 anos sem perder contra o Ceará. Para você é isso, né? Para mim, é que esse é o jogo típico de Série B. O jogo mais frequente na Série B. Ou seja, em estatística se diz que é o jogo da moda, é o jogo que está sempre acontecendo. Então, CRB e Ceará é um jogo típico de Série B, porque foram as duas equipes que mais jogaram na Série B. Então, a gente vai ver um jogo que se repete, e um jogo que aconteceu, claro, na década de 70 já jogaram, mas frequentemente começaram a jogar nos anos 90. Vamos colocar a primeira imagem aqui. Ao todo, foram 40 jogos, sendo 19 em Maceió e 21 em Fortaleza. O CRB tem vantagem jogando em casa. Venceu 8, empatou 6 e perdeu 5. Já o Ceará, quando joga em Fortaleza, leva a melhor. Venceu 9 e empatou 8 e perdeu 4 vezes. CRB e Ceará é a partida mais frequente da Série B. Aí tá aí o jogadorzinho dizendo, tá aí um jogo típico de Série B. Vejam os números, Thiago. O que é que os números nos dizem? Olha, diz aí que é um confronto bastante equilibrado. Apesar de que nos últimos ciclos o CRB ele não perdeu nenhum. E de fato é um jogo típico de Série B, até porque ambas as equipes foram as equipes que mais disputaram a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Certo, e jogaram muitas vezes, né? Se na semana passada nós tínhamos um confronto raríssimo, que era CRB e Amazonas, desta vez nós temos um confronto extremamente frequente, certo?
Então tá aí. Jogaram 40 partidas, 19 no Rei Pelé, 21 lá em Fortaleza, no Castelão. Ok. Recordes na competição. Eita, levamos 2 lapadas. Levamos 2 lapadas. Aqui está mostrando uma de 5-0, lá em Fortaleza, e uma de 4-0 aqui em Maceió. O jogo em que o CRB fez mais gols contra o Ceará foi o 3-1 na Série B do ano passado. Certo? Certo. Então, a maior vitória do CRB foi na Série B 2023. No Nordestão de 2014, que também o CRB venceu com a diferença de 2 gols, 2-0. E o CRB venceu fora em 2023 também. O CRB venceu fora por 3-1 em 2023. O Ceará tem a maior vitória em casa, foi em 2014, foi 5-0. E o Ceará tem a maior vitória fora também, foi 4-0, jogando aqui no Rei Pelé. O resultado típico desse jogo é 1-0. Também houveram 3 jogos que o jogo foi 1-1. Tá aí esses dados. E mostra aqui o desenho. Veja aqui em cima. A quantidade de gols, lá em cima à direita. Você observa que a quantidade de gols, o Ceará fez mais gols. Mas em termos de vitória, empate e derrota, está muito equilibrado ali. E aí, Thiago, diante desses números, o que é que você diz? Olha, eu digo que está um confronto bastante equilibrado. Você vê ali que nessa questão de número de vitórias há um equilíbrio bastante interessante. Mas já na parte de gols, o Ceará está superior ao CRB. Então é um confronto bastante equilibrado e, de fato, bem típico da Série B. Exato. Vamos para o terceiro slide para a gente fazer esse raio-x desse confronto que vai acontecer na quarta-feira no Rei Pelé. Vamos lá. Historicamente, sempre foi um confronto equilibrado. Aí a gente mostra aqui, veja como está equilibrado também com os fatos, né? Sobre esta partida. E aí, é jogo que não acaba mais. É muito jogo, né, Thiago? Muitos jogos, bastante jogos, de fato. Vamos começar aqui. Lá no finzinho, nós temos... na verdade, nós temos em 72. Você consegue identificar, os jogos do lado direito, o último de baixo. 72. Tá vendo? CRB 2, Ceará 2. É isso. Vou até aumentar aqui para ficar melhor da gente ver. Isso. Vamos lá. Ficou melhor agora de ver? Ficou. Em 72, CRB 2, Ceará 2. Em 73, o Ceará venceu o CRB por 3-0. E aí, na década de 70, só tiveram esses 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, oficiais. Observe como o CRB jogava pouco com times de fora na década de 70, né? Hoje a gente joga com o Ceará, às vezes 4 vezes no ano, né? Às vezes 5, 6 vezes no ano a gente joga contra o Ceará, por exemplo. E naquele tempo a gente passou o quê? Na década de 80 não teve nenhum jogo CRB e Ceará. O CRB e Ceará veio jogar de novo em 99. O Ceará venceu por 2-0. E a partir de 99, você vai ver que foi muito frequente esse encontro, essa partida. Por quê? Porque os dois ficaram na Série B. Teve alguns jogos que chamaram a atenção. Em 2001, o Ceará venceu de 4-1. O CRB teve algumas vitórias, mas a mais expressiva, como a gente viu, foi aquele 3-1. Só para acrescentar, né, que a primeira vitória do CRB em cima do Ceará só veio no 5º jogo. Então o CRB demorou 5 jogos para vencer o Ceará. Pela primeira vez. Ficou registrado aqui, verdade. O CRB só veio vencer o Ceará em 2001. Isso. Então, pelos dados que estão aqui, o CRB no século passado não venceu nenhuma vez o Ceará. E qual foi o jogo que saiu mais gol, Thiago? Foi o jogo do 5-0. Não. Não foi? Foi o jogo de 2018. Sim.
Eu vi agora, 3-3. Sim, grande jogo. Grande jogo. Neto Baiano, se eu não estiver errado, jogou esse jogo. Ok, então estão aí os dados, esse raio-x interessante sobre esse jogo CRB e Ceará. Vamos voltar agora nós dois para a tela e vamos conversar mais um pouco sobre essa partida de quarta-feira, CRB e Ceará. Tem sido o nosso filho, nos últimos 5 anos, não venceu o CRB, não é isso, Tiago? O Ceará está 5 anos sem vencer o CRB e a gente espera que nesse jogo de quarta-feira eles não vençam a gente também, apesar de que está uma situação bastante favorável para eles vencerem. O público, o que, é que você acha? Como é que vai ser o público, Tiago? Então, hoje, a diretoria do CRB, ela baixou os valores dos ingressos. Então, eu acredito que a partir disso vai haver um maior número de torcedores do Repelé. Mas eu não acho que vai ser nada de número alarmante, assim, que eu quero dizer que vai encher. Eu acho que não. Acho que vai ser na média mesmo do que vem sendo, só que talvez um pouco mais por eles terem abaixado o valor do ingresso. Tiago, tem alguma curiosidade nesse jogo CRB e Ceará que seja recente, uma curiosidade recente para o torcedor regatiano? Tem uma curiosidade bem legal, que na verdade é o seguinte, o Jorginho, que passou aqui essa temporada, que não foi o jogador que a gente esperava que fosse, a despedida dele, o último jogo que ele fez vestindo a camisa do CRB foi justamente contra o Ceará, naquele jogo em que a gente venceu com 1-0 com o gol do João Neto, que foi pela terceira fase da Copa do Brasil, no primeiro jogo, aqui no Repelé. Foi o último jogo que ele fez aqui com a camisa do CRB, e essa é a curiosidade aí, recente desse duelo. Recente, é verdade. Ok, Tiago, obrigado a você. Lembrem de deixar o like, deixar o seu comentário, compartilhar e curtir. E até a próxima!